Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. E se você já achou na sua Bíblia, ore comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, obrigado pela Tua presença conosco, sobre nós, pela Tua presença em nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse ambiente de louvor e de celebração. Obrigado, Senhor. E nós mais uma vez consagramos esse tempo, esse lugar, mas as nossas mentes e nossos corações, suplicando que o Teu Espírito Santo fale conosco e alcance a cada um de nós, onde esta Tua palavra chegar, que chegue dirigida pelo Teu Espírito para fazer diferença em nossas vidas e para a glória do Teu nome. É assim que oramos e clamamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e para a Tua glória. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 5, mas eu queria começar com Shakespeare. Macbeth. O Shakespeare em Macbeth, ele diz que a vida é um conto narrado por um idiota que, ao final, significa nada. Vou repetir. A vida, palavras de Shakespeare, a vida é um conto narrado por um idiota cujo final, ou ao final, significa nada. Esta expressão do Shakespeare nos remete para a absoluta falta de sentido. O que o Shakespeare está dizendo é que a história e a vida, e a sua vida, a minha vida dentro da história, não tem sentido. Não tem sentido porque não há por trás da história, por trás dos fatos da história e por trás dos acontecimentos da sua vida e da minha, nenhum propósito e nenhuma inteligência, nenhum poder amoroso que esteja governando tudo isso para conduzir tudo isso a um fim desejável e a um fim digno. O que Shakespeare está dizendo é que há um idiota no comando. O que ele está sugerindo é: não há racionalidade, não há inteligência, não há lógica, não há finalidade, não há propósito, não há um telos, não há um onde chegar. Vai chegar em nada, vai dar em nada. A história vai dar em nada. E se a história vai dar em nada, esta narrativa é uma narrativa de fatos que se sucedem sem o menor sentido, cada um dos fatos. Olhamos ao nosso redor e percebemos que algumas pessoas têm mais sorte, outras menos sorte. Algumas pessoas colecionam mais fatos bons na sua trajetória e na sua peregrinação existencial. Outras pessoas colecionam mais fatos ruins e mais notícias ruins, mas na verdade não faz a menor diferença no final, porque não havia um propósito para que um fato acontecesse do jeito que aconteceu. Se você foi atropelado ou não foi, tanto faz, porque vai dar em nada mesmo. Se você foi promovido ou se você perdeu o emprego, tanto faz, porque ao final vai dar em nada mesmo. Não faz sentido ter acontecido desse jeito, como não faria sentido ter acontecido de outro jeito. A vida é um conto narrado por um idiota que, ao final, significa nada, absolutamente nada. Uma outra sugestão por trás dessa expressão de Shakespeare é que nós estamos jogados no mundo, jogados no universo, à mercê de forças e poderes aleatórios. E não estamos caminhando em direção a nada.
E já que estamos à mercê de forças e poderes aleatórios, e que não há sentido, não há direção a ser seguida, não há significado em nenhuma das direções, cada um, portanto, escolha o sentido que vai dar à sua vida. Cada um, portanto, defina como emprestar significado à sua existência. Não existe um ser maior do que você mesmo para dar sentido à sua vida. Portanto, quem deve dar sentido à sua vida é você mesmo. E essa sensação de que estamos à mercê e vulneráveis, e jogados de um lado para o outro por forças aleatórias, e que nos exige, então, já que ninguém dá sentido à minha vida, eu dou, esta realidade me coloca diante do imperativo e da responsabilidade de fazer escolhas a respeito do meu futuro. E identificar no meu horizonte futuro aquilo que eu acredito vai trazer sentido para a minha vida. Nós chamamos estas coisas de metas, objetivos, alvos. Os poetas vão chamar de sonhos, ou utopias. Nós identificamos alguma coisa, em algum lugar, e em algum tempo, que se tivermos a oportunidade de viver naquele tempo, naquele lugar, experimentando aquela coisa, então, aí sim a nossa vida vai fazer sentido. Desde as coisas mais simples, às mais complexas. Desde o desejo de casar, desde o desejo de constituir família, de ter um filho, até o desejo de construir uma sociedade justa, igualitária. São coisas que nós identificamos ali na frente e dizemos: se eu conseguir chegar lá, se eu realizar este sonho, se eu conquistar essa meta, então a minha vida vai fazer sentido. E nesse processo e nesse caminho de marcharmos em direção àquilo que acreditamos trará sentido para a nossa vida e para a nossa existência, nós estamos dispostos a sacrificar o que estiver no meio do caminho entre nós e o nosso senso, ou a nossa percepção, ou a nossa definição disso que nós chamamos felicidade. Eu estou jogado no mundo, forças aleatórias me atiram de um lado para o outro, não há algo acima de mim ou superior a mim, nem alguém acima de mim e superior a mim para dar sentido à minha existência, então eu mesmo defino o que é que vai dar sentido à minha vida, eu mesmo escolho como é que eu vou ser feliz. E porventura, se você estiver no meio do caminho, entre mim e a minha felicidade, eu passo por cima de você. Eu desprezo você. Eu descarto você. Eu abuso de você. Eu traio você. Eu sou desonesto para com você. Porque eu estou caminhando em direção ao meu horizonte de felicidade, ao meu sonho. E nada pode atrapalhar o meu sonho, nem ninguém. E isso nos coloca numa situação de extrema competição. Porque vai que eu escolhi lá na frente para dar sentido à minha vida a mesma coisa que você escolheu. E não tem para todo mundo. Então nós vamos brigar entre nós para ver quem chega primeiro. Olha, não tem eletricidade para todo mundo. Não tem emprego para todo mundo, não tem universidade pública para todo mundo, não tem hospital para todo mundo, não tem água para todo mundo, não tem carro para todo mundo, não tem pódio para todo mundo. Ou você é medalha de ouro, ou você enxuga a quadra com o rodo. Melhor que você enxugue a quadra com o rodo e eu seja medalha de ouro. E nós vamos competindo assim. E nesse processo competitivo,
em que cada um está buscando dar sentido à sua vida, porque quando olha à sua volta só vê o caos. Nesse processo competitivo, a gente estabelece um princípio de poder, que é o que diz o ditado: quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, chora menos. O mundo é dos mais fortes. O mundo é dos mais competentes. Quem não tem competência não se estabelece. E nós aplicamos isso para todas as áreas da vida. Nós, inclusive, temos livros nas estantes das melhores livrarias dizendo que devemos educar os nossos filhos assim. Eu acho muito interessante um camarada que escreve um livro sobre planejamento estratégico da família. Metas para o filho adolescente. Porque nós vivemos num mundo assim. E nós vamos sendo treinados e vamos treinando pessoas para o sucesso. E construímos uma sociedade baseada no princípio de poder, intuitivamente, mas aí vem um camarada e diz que não é intuição não, é assim mesmo. É biologicamente configurado que há uma seleção natural das espécies. Os mais aptos sobrevivem. Os que se adaptam melhor e mais rapidamente sobrevivem. Os que conseguem se impor sobre os outros sobrevivem. Se você não for apto, não se adaptar e não fizer valer a sua potência, você corre o risco de ser extinto. Então o darwinismo, ele se torna não apenas um princípio de tentativa de explicar o processo do desenvolvimento das espécies, mas ele se torna uma teoria de relação social. Onde os fortes, os poderosos, os mais capazes, sejam quais forem os poderes, desde a força bruta física, ao poder econômico, ao poder intelectual, ao poder político, não importa qual é o poder, cada um sabe o poder que tem e vai tentar usar o poder que tem para chegar lá onde quer chegar. Então a gente vive nessa sociedade em que os mais aptos, os que se adaptam mais rapidamente e os que conseguem impor a sua potência sobre os outros, chegam mais longe, chegam no pódio, chegam no sucesso e realizam-se mais rapidamente. Isto nós imaginamos. E nós temos então esse princípio de poder. E a gente organiza a nossa própria vida e organiza a nossa sociedade dentro dessa lógica. Já que a vida é um conto narrado por um idiota, que ao final significa nada, então eu vou dar sentido à minha vida e eu vou fazer o que eu puder para deixar o máximo de pessoas para trás e para realizar o máximo possível dos meus sonhos, dos meus desejos. Faz sentido ou eu falei alguma coisa fora do ar? Explica um pouco o nosso mundo? Acredito que explica, porque explicava inclusive o mundo do Apocalipse capítulo 5. Porque o que está acontecendo no Apocalipse capítulo 5 é exatamente isso. Parece mesmo que não há governo no universo, não há governo na história, e que os mais fortes, eles estão se impondo sobre os mais fracos, eles estão abusando dos mais fracos, eles estão usando os mais fracos, prevalecendo sobre os mais fracos e fazendo valer a sua vontade. E quem é fraco é escravo, quem é fraco tem as suas terras invadidas, quem é fraco tem a sua mulher roubada, seus filhos assassinados. Porque o poderoso, o imperador romano e Roma, que é poderosa e forte, invade a terra. E esse povo fraco aqui, olha e diz assim, parece verdade. Porque nós esperávamos que Jesus nos libertasse de Roma. Nós esperávamos que Jesus virasse o jogo.
Nós esperávamos que Jesus, que chegou dizendo que o reino de Deus estava presente, que Jesus, que chegou dizendo que o Pai dele mandou que ele viesse resolver o nosso problema, nós esperávamos que Jesus tivesse resolvido essa questão. Só que o cara morreu. Dizem que ressuscitou, mas o povo que acreditou nessa conversa de que Jesus ressuscitou, está sendo comido pelos leões nas arenas romanas. Está perseguido, está espalhado, está empobrecido, está humilhado. E Roma poderosa segue sua marcha. E esse imperador maldito Domiciano está passando um rolo compressor em cima da igreja de Jesus e dos seguidores desse camarada aí que disseram que ressuscitou. Parece mesmo que a história é escrita pelos poderosos e pelos fortes. O que acontece aí? A revolta dos fracos. Acontece ódio, desejo de vingança, terror. Eu não consigo invadir o seu país, mas eu consigo explodir a sua praça. Eu não consigo colocar você para fora do meu país, mas eu consigo explodir a sua torre. Eu não consigo deixar de ser seu escravo, mas eu consigo envenenar a sua água. Eu não consigo deixar de ser morto na minha terra, mas eu consigo pelo menos matar alguns dos seus filhos. E a gente vai construindo um mundo e uma sociedade de ódio, de revanchismo, de desejo de vingança, tudo isso baseado no princípio de poder, que está desde o acotovelamento na fila do supermercado, quando há escassez de alimento, até a essa manipulação nefasta, diabólica, da indústria bélica no mundo, em que os camaradas que compõem o Conselho de Paz da ONU são os países que promovem mais guerra e ganham mais dinheiro vendendo armamento. Não dá para entender. Quer dizer, dá para entender. É uma sociedade construída com princípio de poder. Essa igreja aqui do Apocalipse capítulo 5 está assim. Roma está passando por cima dela. Aí Jesus escreve a sua igreja e depois Jesus chama João para que vá até o céu, olhar para a história a partir do céu. Para que vá olhar para o mundo a partir da eternidade. Para que consiga enxergar o eterno, o celestial, o reino de Deus presente na história, na terra. Deus aqui presente, o eterno agora. E quando João vai ao céu, a primeira coisa que ele vê é o trono de Deus. E assentado no trono está aquele que é, que era e que há de vir, o eu sou. E ele percebe que lá, nas regiões celestiais e ao redor do trono de Deus, está tudo em paz. E ninguém está com síndrome de pânico, ninguém está ansioso, ninguém está com medo, ninguém está acreditando que o caos vai prevalecer. E se você fizer uma pergunta para qualquer habitante ao redor do trono, para qualquer ser vivente ao redor do trono do grande eu sou, você acha que a vida é um conto narrado por um idiota? Qualquer um deles vai dizer: idiota é você que pensa isso. Olha aqui, veja o que está acontecendo. Ganhe perspectiva, olhe para o mundo a partir do céu, olhe para a história a partir da eternidade. Você não está vendo trono? E trono é uma expressão bíblica não apenas de soberania, mas também de juízo. Porque o profeta Daniel diz que aquele que está sentado no trono vai julgar a terra, vai julgar as nações, e os livros serão abertos e o rodo vai passar. Então a segunda coisa que ocupa João lá no céu, no capítulo 4 ele vê o trono, e no capítulo 5
A segunda coisa que ocupa João é dizer o seguinte: e quando é que vai começar esse juízo? Quando é que alguém vai interferir nesse caos? Quando é que alguém vai tomar partido e defender o que é justo? E um anjo diz para João: assim que os livros forem abertos. E João diz assim: bom, então vamos abrir os livros. Quem que vai abrir os livros? Capítulo 5, versículo 2. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem tem autoridade para julgar? É difícil julgar briga de casal. Não é isso. Sabe, é aquele rabino que 2 homens chegaram para ele trazendo uma demanda, e um contou a sua parte da história, o rabino disse: você tem razão. E o outro disse: mas tem o meu lado. Pois não. E o outro sujeito contou a sua parte da história. O rabino olhou para ele e falou: você tem razão. Os dois se entreolharam, ficaram os dois com bronca do rabino e foram embora. A mulher do rabino, que estava sentada, disse: Isaac, com todo respeito, mas como é que 2 homens brigando, cada um com uma história completamente diferente uma da outra, podem ter razão ao mesmo tempo? E o rabino disse: você tem razão. Quem é que tem razão aqui? Quem é que consegue perceber quem tem razão? Quem é que consegue julgar com retidão? Quem é digno de julgar? Quem aqui se atreve a julgar todo o universo? Quem aqui se atreve a julgar todas as nações? Quem aqui se atreve a julgar todas as consciências, todas as motivações? Quem aqui se atreve a julgar todas as ações? Quem aqui se atreve a julgar todas as histórias de dores? Quem aqui se atreve a julgar todas as feridas que geraram ações violentas? Quem aqui se atreve a julgar na história da humanidade quem é bandido, quem é mocinho? Quem é digno? E aí no capítulo 5 do Apocalipse, o versículo 2, João faz essa pergunta, e no versículo 3 diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Então o que ele fez? Versículo 4, eu chorei. Quando eu vi que não tinha ninguém que poderia trazer sentido para a história, eu chorei. Quando eu vi que não havia um juiz capaz, eu chorei. Mas o anjo gritou para mim: não chore, não chore. Olhe, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele vai abrir os livros. Ele vai abrir os livros e vai romper os selos. Ele vai começar o julgamento. Ele vai trazer sentido para a história. E João olha o leão da tribo de Judá. Uma referência explícita ao Messias esperado pelos judeus e profetizado pelos profetas de Israel. A raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Quem é o descendente de Davi que entra em Jerusalém aclamado: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi? É Jesus de Nazaré. Mas ele foi morto. Roma também passou por cima dele. Mas João diz assim: mas ele está vivo, porque ele apareceu para mim. Com olhos flamejantes, com voz de muitas águas, com pés que andavam no meio do fogo, com uma palavra que era como uma espada de 2 gumes. Ele, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele apareceu para mim, ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele vai julgar. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele vai julgar. Então que venha logo o julgamento. E João então vai para as igrejas ali da Ásia e diz o seguinte: pessoal, uma boa notícia. Deus vai começar a julgar todo mundo e vai passar o rodo. E o pessoal da Ásia fala: é agora.
Falou, e eu vi o leão da tribo de Judá. Ah, é agora que os romanos vão ser comidos pelo leão da tribo de Judá. Eles comeram a gente no Coliseu, agora eles vão ser comidos também. Porque o rodo vai passar, o juízo vai começar. Então que venha o juízo. Mas na hora do juízo, quem aparece? Aparece o cordeiro. Capítulo 5, versículo 6. Depois eu vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, mas ele estava em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos de Deus. Ele via tudo, podia tudo, estava em todo lugar. E todo mundo se prostrava diante dele e cantavam ali um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E todos adoravam e diziam àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e poder para todos sempre. Amém, amém, amém. É o Cordeiro que está no centro. É o Cordeiro que se levanta para julgar. E isso parece que soa como má notícia. Porque para alguém que está sofrendo o abuso, a injustiça, está sendo usurpado, está sendo aviltado na sua dignidade, no seu direito. Quando alguém diz assim, olha, o juízo vai começar, Deus vai se levantar e vai trazer agora sentido para isso que está acontecendo. Ora, o que a gente espera? É que Deus venha mesmo como um leão, mas Ele vem como cordeiro. Nós não queremos um cordeiro para julgar. Nós queremos um leão da tribo de Judá. Nós não queremos um cordeiro. Mas quem vem é o cordeiro. O que isso está dizendo aqui para nós é que há um novo cântico que precisa ser cantado no universo. Porque a ladainha que vem sendo cantada no universo, e que vem sendo cantada na história, e que vem sendo cantada nas famílias que se machucam e se ferem, que se desmontam, que se desmancham, num mercado como o nosso, numa cidade, nas ruas violentas das nossas cidades, a ladainha que está sendo cantada é que o poder prevalece. Mas há um novo cântico que precisa ser cantado. E o novo cântico diz que é o Cordeiro que prevalece. A ladainha é que Roma prevalece, César prevalece, que os grandes poderosos prevalecem, que a potência humana prevalece. Mas há um novo cântico que precisa ser cantado, é que o Cordeiro, Ele, o Cordeiro, foi quem venceu. E é o Cordeiro quem abre os livros. E é o Cordeiro quem dá sentido para a história. É o Cordeiro quem traz a luz para tudo. E são aqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro e lavados no sangue do Cordeiro. São estes, o povo do Cordeiro, que vai governar o mundo. Imagine que Deus queira governar o mundo e diz o seguinte para os anjos: é o seguinte, pessoal, eu vou governar o mundo e eu preciso de gente aqui para governar o mundo comigo. Vai buscar aí quem é bom de governar. Aí aparece Carlos Magno, Alexandre o Grande, Hitler, bom de governo. Gengis Khan, Faraó, Júlio César Augusto, imperadores, conquistadores.
E Deus olha para eles e fala: ninguém aí serve. Ninguém aí pode governar. Esse pessoal aí funciona com princípio de poder. E gente que tem cabeça e coração, que funcionam com princípio de poder, deixa rastro de sangue por onde passa. Deixa ressentimento, ódio, mágoa, dolo, engano, abuso, violência, traição, expropriação, roubo, corrupção. Porque eles fazem valer o princípio de poder que eles acham que têm. E eles são destruidores por onde passam. Eu não quero essa gente governando comigo. Aí o anjo diz: então quem é que eu escolho para governar com o Senhor? Aí talvez um outro anjo fala: presta atenção em Jesus. Olha lá como Jesus escolheu os caras. Veja os caras que Jesus escolheu. Com quem Jesus andou? Pega esse pessoal. Aí vai um outro anjinho, faz uma seleção na humanidade, aí começa a trazer os pobres, os miseráveis, as vítimas, os que foram violentados, abusados, chicoteados, maltratados. Aí traz aquela turma de gente sofredora. Aí Deus olha, também não serve não. Pode mandar embora que não serve. Por que não serve, Senhor? Tudo vítima. Olha a cara deles. Tudo cara de sofredor. Tudo gente botando a culpa do seu sofrimento nos outros. Todo mundo terceirizando responsabilidades. Todo mundo dizendo que não foi feliz porque a minha mãe isso, porque o dólar aquilo, porque o mercado aquele outro, porque o Barack Obama não sei o que lá, porque o Osama Bin Laden destruiu minha torre. Tudo vítima. Sabe uma coisa interessante? A Bíblia tem uma palavra muito dura com os poderosos e os ricos. Muito dura. Aliás, se você encontrar na Bíblia uma coisa boa falando sobre rico, me mostra. Sobre poderoso, me mostra. Pode encontrar no Velho Testamento. Mas se encontrar Jesus falando alguma coisa boa de rico, você me mostra. Então a Bíblia tem uma palavra muito dura. E parece certo, sim, que se Deus não fez opção preferencial pelos pobres, é certo que os pobres fizeram opção preferencial por Deus. Mas não é que a Bíblia diviniza o pobre, o miserável, a vítima, o fraco, só porque ele é pobre, miserável, vítima e fraco. Não há virtude alguma em ser pobre, miserável, vítima e fraco. Não é legal ser pobre, miserável, vítima e fraco. Não é bonito ser pobre, miserável, vítima e fraco. Não é elogiável ser pobre, miserável, vítima e fraco. Não é currículo. Eu sou pobre, miserável, vítima e fraco, então olha como eu sou legal. Não, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quem pode governar e quem pode dar sentido à história? Quem pode criar o belo no meio do caos? A vítima que se rebela contra o seu papel de vítima e que abandona e se recusa à função de vítima e dá a volta por cima, mas não para assumir o poder do mesmo jeito que o poderoso que o fez vítima exercia. É a vítima que, esmagada, dá a volta por cima e agora quebrantada, cheia do coração do Cordeiro, consegue construir um outro tipo de sociedade, um outro tipo de família, um outro tipo de equipe, um outro tipo de igreja, um outro tipo de mundo, não mais no princípio de poder, não mais na lógica darwinista de quem pode mais chora menos, mas na lógica do Cordeiro. Do Cordeiro. Porque quem é Jesus Cristo, nosso Senhor? É o paradigma de todos aqueles que se deixaram vitimar pelos poderosos e opressores
e que escolheu morrer, e que deu a sua vida, não abriu a sua boca enquanto foi levado à cruz, embora pudesse dar uma ordem para que as hostes celestiais esmagassem o Sinédrio, Roma, Nero, Augusto, César, o diabo a quatro. Jesus não fez nada. Ficou calado, foi morto na cruz como um cordeiro, como uma ovelha muda levada ao matadouro. Ele foi lá. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte: não é no princípio de poder que se constrói um mundo digno. Não é no princípio de poder. Não é no darwinismo de quem pode mais chora menos. Não! Imagine se Jesus, no momento em que está sendo crucificado, ele resolve dar um tapa na cara do imperador romano. Imagine se Jesus, quando está diante de Pilatos, ele resolve cuspir na cara de Pilatos. Imagine se Jesus, diante do Sinédrio, de Anás e Caifás, ele debocha de Anás e Caifás. E depois Jesus manda postar no Facebook: dei um couro no Anás e no Caifás lá no Sinédrio. Virariam pulha, igualzinho o Anás, o Caifás, o Pilatos e o César. Mas ele não é dessa laia, desse tipo. Ele morre. Ele se humilha debaixo da potente mão de Deus. E Deus o exalta e dá a ele um nome acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse dia, Deus, o nosso Pai, será glorificado. Esse é o Evangelho. Agora vamos voltar para a igreja que está sofrendo debaixo do Império Romano. Chega João e diz: Deus vai começar o juízo. Mandou a gente mandar um recado lá para o César, imperador. E qual é o recado? César Augusto, pode esperar, a tua hora vai chegar. Aí o pessoal fica feliz. E quando o pessoal já começa a pegar papel e bilhetinho e escrever e-mail para o governador e para o imperador, o João diz assim: mas tem um porém. Qual o porém? É o seguinte, pessoal, quem vem para julgar não é o leão da tribo de Judá, é o cordeiro. Falou: e João, não entendi. Falou: então, é isso. O cântico que eu ouvi lá no céu é outro. Não é o cântico da revanche. Não é o cântico da vingança. Não é o cântico da opressão do mais forte. Não é o cântico da imposição da vontade do poderoso. Não é o cântico da vingança. Não é. É o cântico do perdão, da reconciliação, da paz. Ele falou: e agora, como é que a gente faz? E o bilhetinho de César pode esperar que a tua hora vai chegar? Ele falou: manda esse, mas manda assim: César Augusto, pode esperar, a tua hora vai chegar. O sangue do cordeiro vai te alcançar. César, pode esperar, o cordeiro vai te perdoar. Opressor, pode esperar, a tua hora vai chegar. E você também vai ser quebrantado e vai cair de joelhos diante do Cordeiro. E você vai ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E você vai aprender que você não precisa oprimir para dar sentido à sua vida. Você vai aprender, violento, que você não precisa bater para dar sentido ao seu casamento. Você vai aprender, corrupto, que você não precisa corromper para ter uma vida que você considere satisfatória. Você vai aprender. E eu oro para você aprender isso. A sua hora vai chegar. Jesus vai te alcançar. A sua hora vai chegar. Os olhos de Jesus vão cruzar com os seus olhos. Você vai trocar olhares com o Cordeiro e nesse dia você vai cair de joelhos e você vai perceber a tolice que foi a sua vida. Porque aconteceu comigo. Imagine o seguinte, olha como é linda a palavra de Deus. Se você, sabe
sabe que naquele tempo as guerras, tinha guerra que entrava um exército contra o outro, mas também tinha aquela guerra que, para economizar defunto, o pessoal ficava aqui, um exército aqui, o outro exército lá. E aí um exército daqui falava, ó, pega o melhor soldado de vocês, a gente manda o nosso melhor soldado, e quem ganhar aí, ganhou a guerra. Aí vai Davi contra Golias, lembra? Agora imagina que você faz parte do grupo de discípulos de Jesus e tem que mandar um dos nossos lá para enfrentar os discípulos de outro cara. Do Allan Kardec, do Buda, do Maomé, eu não sei. Você faz parte do grupo de 12 e Jesus aqui, Jesus olha e fala assim, escolhe um aí que tem que ir lá enfrentar o discípulo do... sei lá quem. Você escolheria quem? Qual dos 12 apóstolos tem mais cara assim de MMA? Pedro. Pedro. Ó, Pedro é contigo. O Pedro, o que aconteceria com Pedro? Ah, você não precisaria nem dizer Pedro é contigo. Na hora que Jesus tivesse olhado, o Pedro já levantava. Já levantava com a faca na mão. E já ia dizendo, quem é? Quem é o bruxo? Porque foi isso que Jesus falou para o Pedro. E o Pedro falou para ele, ó, Jesus, para chegar em você tem que primeiro passar em cima de mim. E ele não estava brincando, porque quando o pelotão romano chegou, o grupo de militares romanos chegou para prender Jesus, Pedro se levantou e meteu a faca na cabeça de um soldado, pegou a orelha. Mas ele não mirou na orelha. Ele foi para cima. Ele estava falando a verdade. Mas Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, não é assim. Antes do galo cantar amanhã pela manhã, você vai me negar 3 vezes. Bom, dito e feito, passou a noite, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por covardia ou por falta de entendimento. Falou, eu fui tentar defendê-lo, não deu certo, agora eu já não sei mais o que eu faço. E no dia seguinte, Pedro, confrontado com a sua incompreensão, com a sua covardia, com o seu medo, troca olhares com Jesus. E depois, mais adiante, Jesus encontra-se com Pedro na praia. E aquele Pedro MMA, ele está manso, envergonhado, de cabeça baixa, quebrantado, sentindo-se culpado. E Jesus diz para ele, Pedro, então, você vai morrer por mim mesmo? E o Pedro diz, já não sei, Senhor. Eu amo o Senhor, mas não é tanto assim como eu achava. E Jesus pergunta de novo, e de novo, e de novo. E quando Pedro diz pela 3ª vez, Jesus diz assim, então Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Vem comigo, Pedro, governar o mundo. Por quê? Porque agora você não tem mais nem princípio de poder e você não é mais a vítima pobre e coitada. Agora você é alguém que abriu mão do seu poder e da sua coragem toda, de toda a sua potência, viu que não funciona desse jeito, aí você caiu feio, mas eu fui lá, te levantei e olhei nos seus olhos e disse, Pedro, a sua hora chegou, agora vem me ajudar a governar o mundo. Vem me ajudar a pastorear as minhas ovelhas. Imagine o que seria uma igreja pastoreada pelo Pedro MMA. Provavelmente você não precisa imaginar, porque você deve conhecer. Imagine o que é um sujeito cheio de si, arrogante, prepotente, que acha que tudo sabe, tudo pode, e que conquista tudo, que se acha o máximo. E ele vai cuidar de pessoas.
E Ele vai cuidar de pessoas que fracassaram, que falharam. Ele vai cuidar de pessoas que fizeram coisas escandalosas e vergonhosas. E enquanto Ele se acha o máximo, Ele vai olhar para elas com desprezo. Essa gente é intolerante, é legalista, é moralista, é condenatória, é sectária. E olha os outros de cima para baixo. Mas agora imagina o Pedro, que passou pelo fracasso, pela vergonha, pelo pecado, pela queda. Esse Pedro agora pode governar. Não pode governar o Pedro prepotente, mas também não pode governar o Pedro que está lá no pó chorando a sua dor. Quem pode governar? O Pedro que desmoronou da sua prepotência e foi levantado do pó pelo Cordeiro. E o Cordeiro disse para ele: entendeu, Pedro? Gente que governa com princípio de poder deixa rastro de sangue por onde passa. No reino do meu Pai não é assim. No reino do meu Pai, digno é o Cordeiro. Quando será que a gente vai aprender isso? Quando será que a gente vai aprender que a gente não dá sentido à nossa vida fazendo valer a nossa vontade e impondo o nosso ponto de vista? Nem sobre filho, nem sobre cônjuge, nem sobre vizinho, nem na reunião de condomínio, nem na igreja, nem em lugar nenhum funciona isso. O que funciona no mundo é gente que sabe o que é padecer, gente que já sofreu o preconceito, a intolerância, o abuso, a violência, e que, não obstante ter sido ferida, não desenvolveu no seu coração um espírito de revanche, de vingança, e não foi contaminada pelo mal, mas foi redimida pelo Cordeiro. Essa gente vai governar o mundo com Jesus. Mas não vai governá-lo para condenar o mundo. Por quê? Porque o que disse Jesus? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós estudamos Apocalipse capítulo 4, eu disse uma coisa que eu não tinha pensado antes, acho que Deus falou comigo enquanto eu falava. Somente Jesus pode anunciar juízo como boa notícia. Porque quando Jesus anuncia juízo, Ele diz assim: sua hora chegou. A hora do meu amor te alcançar chegou. A hora de você se enxergar chegou. A hora de você se arrepender chegou. A hora de você cair de joelhos chegou. A hora de você chorar o seu pecado chegou. A hora de eu te levantar das cinzas e do pó chegou. A hora de eu te fazer uma pessoa nova chegou. A hora de eu te livrar do teu ódio chegou. A hora de eu te livrar do teu preconceito chegou. A hora de eu te livrar da tua ganância chegou. A hora de eu te tirar desse papel de vítima chegou. Porque o Cordeiro chegou e está na hora agora de você me dar a mão e eu te tirar daí para você vir aqui para o meu lado me ajudar a governar o mundo, porque esse pessoal aí do princípio de poder só destrói. A gente tem que construir. Nós somos o povo do Cordeiro. Nós somos os pacificadores. Nós somos o povo da paz. Nós somos os seguidores do príncipe da paz. Quem venceu? Não foram os poderosos. Faraó está de joelhos, Nabucodonosor está de joelhos, Ciro está de joelhos, César está de joelhos, e todos os grandes conquistadores da história estão de joelhos. E quem está em pé, ao lado do trono? Um cordeiro, que parece que foi morto, mas está vivo, e reinará para todo sempre. O cordeiro é digno, e naquele dia em que isso ficar claro como o sol do meio-dia, nós vamos dar graças a Deus que tivemos o privilégio de ouvir isso
antes daquele dia, aquilo que todo o universo vai fazer um dia, e que toda a humanidade vai fazer um dia, de se ajoelhar diante do Cordeiro e dizer: o Cordeiro é digno, e cantar com esses seres viventes e com todos esses seres aqui do céu, nós estamos fazendo hoje à noite, e fizemos exatamente isso alguns minutos atrás, e cantamos que o Cordeiro é digno. E eu queria convidar você a cantar isso de novo, mas cantar isso assumindo um compromisso, dizendo: se o Cordeiro é digno, eu sou alguém de joelhos diante do Cordeiro, dizendo que Ele é o Senhor. E eu me comprometo com o Cordeiro a não tratar os outros com princípio de poder. Eu me comprometo com o Cordeiro a me rebelar contra o meu papel de vítima. Eu me comprometo com o Cordeiro a deixar que Ele me estenda a mão e me levante do pó, para que eu, que passei por ali e que sei o que é estar ali, junto com o Cordeiro, eu consiga estender a mão para aqueles que ainda estão lá. Não é apenas, desculpe-me, como se isso fosse apenas exaltar ao Cordeiro que é digno. Mas é nós exaltarmos o Cordeiro que é digno, assumindo sobre nós mesmos o ônus de sermos o povo do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. De sermos os pacificadores. Nós somos a turma do Cordeiro, nós não somos a turma de César Imperador. Nós somos a igreja de Jesus. Nós oferecemos a outra face. Nós perdoamos. 70 vezes 7. Nós abraçamos, nós nos reconciliamos. Nós somos o povo do Cordeiro. Pelo amor de Deus, vamos viver como o povo do Cordeiro. Esse é o chamado que é feito para todos aqueles que dizem: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, glória e poder.